Boa tarde, bom domingo a todos. Espero que estejam a ter um dia muito calmo, tranquilo e abençoado e que estejam bem dispostos e alegres e prontos para juntos celebrarmos. E hoje vamos falar sobre alegria. E a alegria também vem do nosso relacionamento com Deus. Vem, eu diria, essencialmente do nosso relacionamento com Deus. E queria partilhar convosco uma passagem da Bíblia de um salmo que fala precisamente sobre isso. É o Salmo 62. É um verso só, mas é um verso muito conclusivo nesse aspecto. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus. Isso significa que o salmista aqui esperava exclusivamente, confiava exclusivamente em Deus. E ele tinha a certeza que era de Deus que vinha a salvação dele, não é? Então, nós devemos esperar exclusivamente em Deus. Não vale a pena confiar nas circunstâncias, confiar demasiado nas pessoas, porque tanto as circunstâncias como as pessoas nos podem falhar, mas Deus nunca nos falha. E eu espero que seja esta fé, esta confiança em Deus que está no nosso coração agora. E se não estiver, o nosso culto, a nossa celebração pode levantar esta confiança em Deus, esta fé em Deus. Porque assim, tendo Deus como a fonte de tudo, nunca nos faltará a alegria contínua na nossa vida. Então vamos pedir a Deus para abençoar o nosso tempo em conjunto, para abençoar a nossa festa desta tarde e tudo o que vai acontecer aqui. Queremos te agradecer, Deus, por tua vida, por seres real e verdadeiro, e fazeres parte das nossas vidas e podermos invocar o Teu nome em todo momento. Entregamos-te esta celebração, abençoa todas as pessoas que estão a assistir-nos hoje, que sejam cheios da Tua alegria, da Tua paz, mas que os seus corações sejam abertos também pelo Teu Espírito Santo, para que possam receber com muita alegria a Tua palavra e que a Tua palavra cantada e falada possa ter impacto no coração de cada pessoa. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esperança viva em tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Levanto os olhos para te ver, o meu socorro vem de ti, em tuas mãos eu sei que estou seguro. Eu vou correr sem me cansar, a minha força vem de ti. Descansarei, confiarei em Cristo só. Canta o meu ser do teu amor sem fim, do teu amor sem fim, do teu amor sem fim. Canta o meu ser do teu amor sem fim, do teu amor sem fim, do teu amor sem fim. Eu vou amar, pois tu amaste.
Bem-vindos a este tempo de partilha das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Na semana passada iniciamos um tema novo que tem a ver com o nosso equilíbrio mental, equilíbrio na nossa atitude mental. E hoje vamos continuar este tema. Convido-vos a ler comigo Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja numa cidade chamada Filipos. Então, Filipenses é o nome dessa carta. Vamos abrir lá e vamos para o capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vou ler do versículo 4 para frente. E lemos assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Vamos pedir ao Deus da paz que nos ajude a entender e a aplicar o que nós vamos ouvir agora. Senhor, queremos confiar-te este momento e pedir-te, Senhor, que o Teu Espírito prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos compreender, para que a mensagem seja clara e para que tenhamos a disposição de pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração obediente e permite que aqueles que não conhecem ainda Jesus, não o conhecem pessoalmente, não estão a andar com Ele, não estão a viver com Ele, possam fazê-lo, possam decidir fazê-lo a partir de hoje. Em Teu nome assim pedimos, Jesus. Amém. Então, queria começar hoje por afirmar 3 coisas que Deus quer que nós tenhamos e que nós vivamos nas nossas vidas. Em primeiro lugar, estou totalmente convencido de que Deus quer que nós tenhamos alegria, que nós sejamos pessoas alegres de forma contínua, não é? Deus não quer que tenhamos apenas uma alegria pontual, Ele quer que tenhamos uma alegria contínua. Em segundo lugar, Deus não quer que o nosso coração seja dominado pela ansiedade. Os tempos que vivemos são difíceis e há muita gente cujo coração está dominado pela ansiedade. A ansiedade é a doença do nosso século. Mas Deus não quer que nós sejamos dominados pela ansiedade. Deus quer que nós tenhamos paz. Nós vimos estas 3 coisas aqui nesta passagem logo no início. Deus quer que sejamos alegres de forma contínua, de forma constante. Deus quer que nós possamos ter paz, também uma paz contínua nos nossos corações. Aliás, como o texto descreve esta paz, é uma paz que excede o entendimento, ou seja, uma paz que inclusive a lógica não pode explicar, porque não tem a ver com as circunstâncias, não está presa às circunstâncias, mas é uma paz contínua. E Deus não quer que os nossos corações sejam dominados pela ansiedade. Mas como? Como ter alegria? Como ter paz contínua? E como não se deixar dominar pela ansiedade? Quando passamos por tantas dificuldades, quando temos tantas expectativas que ainda não se cumpriram na nossa vida, quando há tantas lutas a nível nacional, internacional, quando há tanta coisa que não está como deveria estar. Como ter alegria, como ter paz e como não se deixar dominar pela ansiedade? A maneira como o apóstolo Paulo explica o como aqui neste texto indica que a chave está, mais uma vez, na nossa mente. A chave está na nossa mente. A chave não está nas circunstâncias, mas a chave está no tipo de pensamentos que nós temos. A chave está nos pensamentos que ocupam
a nossa mente. A saúde da nossa mente é que determina a paz, a alegria e o grau de ansiedade com que nós vivemos nas nossas vidas. Queria fazer-vos uma pergunta para reflexão. Qual seria a vossa impressão se uma pessoa que está presa, vocês sabem que está presa, está a sofrer, vos escrevesse uma carta onde ela está a expressar muita alegria e está a encorajar-vos a serem pessoas felizes e alegres? Qual seria a vossa impressão se recebessem este encorajamento, esta motivação de uma pessoa que está presa? A razão por que eu faço esta pergunta é porque é fácil receber encorajamento para sermos alegres de uma pessoa que está a viver circunstâncias boas na sua vida, não é? Mas parece um tanto contraditório quando esse encorajamento vem de uma pessoa que não está a viver circunstâncias boas. A pessoa que escreveu esta carta, o apóstolo Paulo, quando a escreveu, estava a viver circunstâncias muito complicadas. Ele estava preso numa prisão domiciliar, estava proibido de sair de casa, não podia sair de casa, e ele já estava há muito tempo assim, então teve que parar todo o seu trabalho, mais ou menos como nós estamos a viver hoje, temos vivido ao longo dos meses um confinamento. O apóstolo Paulo viveu confinado durante muito tempo nessa fase, por causa da prisão domiciliar. Portanto, viveu uma experiência semelhante à nossa, se calhar pior do que a nossa, mas ele está a encorajar aos leitores desta carta a serem alegres no Senhor, não é? A serem alegres no Senhor. Há uma situação de um filme que eu acho que nos pode ajudar a perceber esta situação que vos estou a tentar falar, de uma pessoa que está presa, a tentar encorajar uma pessoa que está a tentar encorajar outras pessoas a serem alegres, e isto relacionado com a questão da mente, da saúde da mente e da alegria, que é muito interessante. Não sei se todos assistiram, talvez alguns de vocês já assistiram, a um filme com o título de O Piloto, de Denzel Washington. O que é que acontece nesse filme? O ator desse filme, o ator principal, representado por Denzel Washington, era uma pessoa alcoólica. Portanto, era dominado pelo álcool, e isso destroçou a vida dele. Destroçou todos os aspectos da vida dele. Ele não conseguia manter um relacionamento e até o trabalho dele, o desempenho profissional dele, estava muito afetado por causa do álcool. E ele era piloto. E, portanto, sendo piloto, ele tinha que estar em condições totalmente sóbrias quando estivesse a pilotar o avião, não é? E era um avião comercial, o avião que ele pilotava. Mas muitas vezes, quando ele pilotava o avião, ele estava bêbado, porque ele bebia antes de começar a pilotar o avião. E numa dessas ocasiões, houve uma perturbação no avião e eles começaram a ter um momento ali conturbado. O avião estava prestes a sofrer um acidente e ele tentou lidar com a situação, com a sua experiência, o melhor que ele pôde. Conseguiu aterrar o avião, mas não evitou que o avião se despenhasse de forma trágica e que muitas pessoas morressem naquele acidente. Então foi-lhe colocado uma participação por negligência profissional, porque eles descobriram que no sangue dele, na altura em que ele estava a pilotar o avião, ele estava embriagado. Então, resumindo a história, o ator Denzel Washington, ele é preso por causa desse crime de negligência. Mas o que é interessante é que, depois de ele estar preso durante um tempo, o seu filho vai visitá-lo à prisão e vai conversar com ele. E eles ficam a conversar durante um tempo e ele faz uma confissão que para mim foi muito interessante ao seu filho. Ele diz ao seu filho: meu filho, apesar de eu agora estar preso, eu posso te afirmar que pela primeira vez na minha vida eu me sinto um homem livre. Pela primeira vez na minha vida eu me sinto um homem livre. E é interessante que enquanto ele estava em liberdade, estava livre, fazendo a sua vida como todos nós, ele sentia-se preso,
por causa do álcool e do efeito que o álcool tinha na sua vida. Mas mudando as circunstâncias, indo para a prisão, que é uma circunstância que nós diríamos que é uma circunstância de alguém realmente se sentir preso, ele finalmente sentiu-se livre quando mudou para a prisão. Isso dá uma boa ideia acerca desta questão de que não são as circunstâncias que determinam o nosso estado interior, necessariamente. Não são as circunstâncias que determinam se nós vamos ser pessoas livres, se vamos ser pessoas com paz, se vamos ser pessoas com alegria, se vamos ser pessoas sem ansiedade. Não são as circunstâncias, mas é acima de tudo o estado da nossa mente que determina isso. E ao lermos a passagem aqui, com mais atenção, ao lermos os outros versículos que eu li, nós vamos perceber uma coisa. Paulo está a explicar, está a indicar que há duas coisas que fazem com que a nossa mente seja uma mente sã, uma mente que experimenta a alegria, uma mente que experimenta a paz, portanto uma mente livre de ansiedade. Notem que quando ele diz para os leitores serem alegres, ele diz, sejam alegres no Senhor. O Senhor aqui é Jesus Cristo. Está nesta frase aqui, está implícita a ideia de que a alegria, a nossa alegria, vem da relação que temos com Jesus Cristo. E é fácil entender isso porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo, na sua natureza, é o próprio Deus. Jesus é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele não tem limites no seu poder. Imaginem o que é vocês terem um relacionamento, nós termos um relacionamento com alguém que tem todo o poder. Qual é o problema? Quais são as circunstâncias? Quais são as inquietações que podem dominar o coração de alguém que tem um relacionamento, que tem uma amizade, que tem intimidade com uma pessoa que tem todo o poder do universo? O que é que nos pode abalar? O que é que nos pode fazer mal? O que é que nos pode afetar quando nós temos um relacionamento com Jesus? Não é? Então esta é a primeira coisa, que o próprio Paulo experimentou isso. A vida dele foi marcada por um relacionamento profundo com Jesus Cristo. A partir do momento em que Paulo encontrou Jesus Cristo pessoalmente, conheceu Jesus Cristo, passou a ser seguidor de Jesus Cristo, passou a fazer a vontade de Jesus Cristo e entregou a sua vida completamente a Jesus Cristo, a sua vida mudou por completo. E a maneira como ele via os problemas, a maneira como ele vivia os problemas e a percepção que ele tinha das circunstâncias à sua volta mudou completamente. Porque a cada momento, em cada circunstância que Paulo vivia na sua vida, ele tinha a segurança e a certeza de que Deus estava com ele. E Deus estando com ele, ele tinha tudo, porque Deus tem tudo. E Deus estando com ele, ele tinha todos os motivos para ter paz, para ter segurança, para ter calma, para ter alegria, porque Deus estava com ele. Paulo passou por muitas coisas difíceis na sua vida. Esta não era a única vez que ele foi preso. Ele foi preso em outras ocasiões e até em situações bem mais dramáticas do que esta. Ele foi preso numa situação em que foi torturado, inclusive. E já várias vezes ele passou por isso. Ele passou por naufrágios por causa do trabalho missionário dele, de espalhar as boas novas de Jesus por toda a parte. Ele passou por situações de fome, ele passou por situações inclusive de passar frio, de não ter com que se cobrir e proteger-se do frio. Portanto, passou por várias experiências difíceis, mas ele sempre mantinha o equilíbrio, a paz e a alegria. E quando ele escrevia cartas para os outros que estavam numa situação melhor do que ele, entre aspas, numa circunstância física aparentemente melhor do que a dele, ele os encorajava. Com a mesma alegria que ele tinha, ele os encorajava. Ter um relacionamento com Jesus faz toda a diferença na maneira como vivemos as circunstâncias da vida e os problemas à nossa vida, à nossa volta. Inclusive numa época como a nossa, que estamos a enfrentar tanta preocupação relacionada com a pandemia. Se nós tivermos a certeza de que Jesus, que é Deus, que criou o universo, que tem todo o poder, um poder infinito,
é o nosso amigo, é o nosso companheiro constante e permanente, que Ele está connosco, que Ele quer o melhor para as nossas vidas e que Ele tem promessas muito boas para a nossa vida. Isto vai mudar a abordagem que temos das circunstâncias à nossa volta. A segunda coisa que Paulo parece indicar aqui, nos últimos versículos, é que a alegria, a paz e o domínio da ansiedade vem da maneira como nós ocupamos a nossa mente. E quando estamos a falar de ocupar a nossa mente, quando Paulo está a falar de ocupar a nossa mente, eu não acredito que ele está a referir-se à meditação, a fechar os olhos e exercitar a meditação, procurando preencher a mente com pensamento positivo. E há muitas pessoas que acham que é desse exercício, dessa disciplina que vem o equilíbrio, não é? O equilíbrio interior e a alegria. De simplesmente fazer um exercício de meditação, fechar os olhos, meditar e tentar encher a cabeça, encher a mente de imagens positivas. Mas eu quero vos dizer que eu não acredito que isso seja suficiente. Eu não acredito que esta disciplina mental seja suficiente para nos dar esta alegria permanente, esta paz permanente, esta segurança permanente. Eu não acredito. Voltando um bocadinho atrás, sem um relacionamento com Jesus, com o Filho de Deus, porque este relacionamento é a única coisa que pode preencher os grandes vazios da alma humana, sem este relacionamento, toda a disciplina mental que nós podemos fazer, seja através de que prática for, de que ritual for, não vai servir para produzir esta paz profunda. Nós vamos eventualmente criar uma paz artificial para nos convencer a nós mesmos de que estamos a fazer a coisa certa. Vamos viver de uma forma superficial, tentando camuflar os problemas que nós temos no nosso interior. E há muita gente assim, que através da disciplina, da autodisciplina, de tentar levar uma vida reta, ter uma postura reta diante dos outros, querem mostrar que não têm problemas que os perturbam. Querem mostrar que têm a alma quieta, que têm a alma em paz. Mas se fôssemos a examinar, se pudéssemos sondar o estado dos seus corações, nós íamos ver muita inquietação, muita ansiedade e muita falta de paz. É por isso que nós nos surpreendemos muitas vezes com pessoas que têm uma vida equilibrada, aparente. E vivem assim durante muito tempo, convencendo todas as pessoas à sua volta de que são pessoas saudáveis, que têm um interior saudável e que são equilibradas. E que um dia nos surpreendem com um ato de suicídio. É muito comum isso acontecer. Se não for um ato de suicídio, é um outro qualquer ato extremo que surpreende toda a gente à sua volta. Porque supostamente, aparentemente, era uma pessoa equilibrada. Portanto, esta disciplina que nós temos mental para esconder a verdade de nós mesmos, para esconder as nossas fragilidades de nós mesmos e dos outros, não nos vai ajudar a trazer esta paz permanente de que o apóstolo Paulo fala aqui, esta alegria permanente, este domínio da ansiedade. Volto a lembrar que isto vem essencialmente através de um relacionamento com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele pode nos dar esta paz verdadeira, permanente e constante. Isto não significa que nós não vamos sentir dor, não significa que nós não vamos ter momentos de choro e de tristeza. Mas quando esses momentos acontecerem, eles vão esbarrar com uma segurança que vem da parte de Deus. Eles vão afetar-nos momentaneamente e pontualmente, mas não vão desequilibrar a nossa vida, não vão desequilibrar o nosso interior, não vão nos tirar do registro normal, não vão desesperar a nossa vida, não vão nos fazer pensar que a vida não vale nada e não nos vão fazer pensar que nós devemos tirar a nossa vida. Porque a paz de Deus, que é, como Paulo diz, excede todo entendimento, vai para além da lógica, vai encher os nossos corações e guardar os nossos corações e manter os nossos corações fixos em Jesus. Mas Paulo
fala, mais uma vez, também de como devemos ocupar a nossa mente. Porque sim, é verdade que temos um relacionamento com Jesus, que é essencial, é fundamental. Mas, no dia a dia, esse mesmo Jesus, Ele quer que nós sejamos proativos em ocupar as nossas mentes, os nossos pensamentos com coisas boas. Mas, mais uma vez, não devemos assumir que isso implica fazer meditação e encher a nossa mente de imagens positivas. Quando Paulo fala de ocupar a mente, isso tem a ver com o que nós fazemos, com as nossas atividades, com as atividades que ocupam o nosso dia, com as atividades que ocupam a nossa semana, com as atividades que ocupam a nossa vida em geral. Porque são estas atividades que ocupam a nossa mente. É esta a questão essencial aqui do texto. São estas atividades que ocupam a nossa mente. Vamos ver o que Paulo diz nesta parte aqui. Vamos rever um pouco o que é que ele diz aqui nesta parte. Ele diz tudo o que é verdadeiro, ou seja, tudo o que não é falso. E a maneira de definir o que é verdadeiro e o que é falso, pelo menos na perspectiva bíblica, é ver o que está alinhado com a vontade de Deus e o que não está alinhado com a vontade de Deus. O que está alinhado com a vontade de Deus está alinhado com a verdade. Porque Deus é a verdade absoluta. O que não está alinhado com a vontade de Deus não é verdadeiro, é falso. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Há outras traduções que dizem, em vez de dizer nisso pensai, dizem que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas mais uma vez, ocupar o pensamento aqui é de forma ativa, através das nossas atividades. Que tipo de atividades ocupam a tua vida? Com que tipo de atividades tu ocupas a tua vida? Bom, há pessoas que não ocupam as suas vidas com atividade nenhuma, não é? Fazem muito pouco, vivem o dia sem nada para fazer. Quer dizer, há sempre alguma coisa por fazer, mas há pessoas que optam por passar uma boa parte do seu tempo sem fazer nada. E é óbvio que quando nós passamos uma boa parte do nosso dia sem fazer nada, qualquer coisa pode entrar nos nossos pensamentos. E há uma série de pensamentos que podem ser estimulados e alimentados na vida de uma pessoa desocupada, que podem fugir do controlo e trazer ansiedade. Então, a primeira coisa que não se deve fazer é não fazer nada. Ter uma vida desocupada não é uma prática saudável. Para quem quer manter a sua mente saudável, deve se ocupar com alguma coisa. Mas também não deve se ocupar com qualquer coisa. Porque, voltando aqui ao texto, nem tudo o que fazemos está alinhado com a vontade de Deus. Nem tudo o que fazemos tem boa fama. Nem tudo o que se faz é puro, não é? Está envolto em pureza. Nem tudo o que se faz é justo, está alinhado com justiça, com o princípio da justiça. Nem tudo o que se faz é para o bem do próximo. Portanto, quando ele diz ocuparmos a nossa mente, quando estou a dizer ocuparmos a nossa mente com atividade, não é qualquer atividade, obviamente. Mas são as atividades que estão alinhadas com a vontade de Deus, com fazer o bem, com fazer a justiça e com a pureza. Vou dar-vos alguns exemplos de coisas que, a meu ver, estão alinhadas com as Escrituras Sagradas nesse aspecto. Se tu estás a ocupar tempo de qualidade com a tua família, estás a ocupar o teu tempo com uma coisa excelente. Estás a ocupar o teu tempo com uma coisa que está totalmente alinhada com a vontade de Deus. A família é a instituição mais importante que Deus criou. É uma instituição santa aos olhos de Deus, consagrada, separada aos olhos de Deus. Se estás a ocupar o teu tempo com coisas, com atividades, com projetos, com iniciativas que fazem o bem às outras pessoas, estás a ocupar o teu tempo com uma coisa excelente e boa. Se estás a ocupar o teu tempo com leitura,
com leitura de conteúdos que ajudam a amadurecer o teu caráter, a tornar-te mais íntegro, mais equilibrado. Se estás a ocupar o teu tempo com literatura, a ler literatura que te ajuda a desenvolver o equilíbrio próprio, o domínio próprio, a fé, a esperança, a paciência com os outros. Se estás a ler conteúdos deste género, ótimo, estás a fazer uma coisa excelente. Se estás a ocupar o teu tempo com exercício físico, que é bom para o corpo, mas também bom para a mente, estás a fazer uma coisa muito boa, porque temos um mandato da parte de Deus de cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo é o seu templo. Temos esse mandato, então estás a ocupar o teu tempo com algo muito bom. Portanto, há todo um conjunto de atividades muito saudáveis e muito boas com as quais devemos ocupar as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, deixa de não fazer nada se és uma pessoa que tem uma vida muito desocupada. Ocupa-te com alguma coisa. Ser proativo nesse aspecto. Em segundo lugar, procura ocupar-te com coisas boas. Se és um seguidor de Jesus ou se pretendes seguir Jesus e queres saber que coisas boas é que podem ocupar a nossa vida, então eu encorajo-te a ocupar-te com a leitura das Escrituras. Lê os Evangelhos, por exemplo. Lê as cartas que foram escritas às várias igrejas e vais perceber todo um conjunto de coisas boas que Deus nos manda fazer, que Deus quer que façamos e Deus quer que nós vivamos. Ao ler as Escrituras Sagradas, vais conhecer as coisas excelentes, as coisas boas, as coisas de inspiração divina que fazem bem à tua vida, fazem bem à vida das pessoas à tua volta e fazem bem ao teu relacionamento com o teu Criador, ao teu Deus, que é o Senhor Jesus. Mas tenho que dizer, para terminar, que a maior de todas as ocupações que nós podemos ter, a mais importante, que também era a maior e a mais importante ocupação na vida de Paulo, este apóstolo que escreveu este texto aqui. São duas coisas, alinhadas uma da outra. A primeira coisa é procurar conhecer mais a Jesus. Ocupa-te, investe o teu tempo, investe as tuas forças, investe a tua energia, investe tudo em procurar conhecer mais a Jesus Cristo. Porque segundo a Bíblia, Jesus nos dá a vida eterna. Jesus dá-nos a sua vida, os seus benefícios, os benefícios de Deus, não apenas para esta vida terrena que nós vamos viver durante 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos, mas também para a eternidade. Porque quando deixarmos esta vida, vamos passar a eternidade no melhor que nós podemos imaginar, com Jesus Cristo. Procura conhecê-lo mais, quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele quer para a tua vida, o que Ele quer para a minha vida, como podemos obedecê-lo mais e melhor. Procura ocupar o teu tempo com isto. Ele próprio disse uma coisa muito importante em Mateus, num dos evangelhos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e 7, Jesus disse uma coisa muito importante. Ele diz: procurem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procurem em primeiro lugar. Deve ser a vossa prioridade conhecer o reino de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então procurem investir mais o vosso tempo nisso. A segunda coisa alinhada com esta, invistam o vosso tempo para que outras pessoas venham também a conhecer Jesus. Esta notícia que eu vos estou a dar, de que nós podemos, através de um relacionamento com Jesus, podemos superar qualquer dificuldade na vida, qualquer trauma, qualquer circunstância má, através de um relacionamento com Jesus. Esta boa notícia não pode ficar só comigo e convosco. Esta boa notícia precisa de circular por toda a parte, para que todos saibam que através de um relacionamento com Jesus, nós podemos ter paz permanente, alegria constante, dominar as preocupações da nossa vida de uma forma
permanente, sejam elas quais forem. E nós podemos ter uma esperança que vai para além das coisas desta vida. Uma esperança que é mais do que simplesmente esperar que economicamente as coisas sejam melhores amanhã. É uma esperança que vai para toda a eternidade. É uma esperança em que o amanhã pode ser melhor, sim, com Deus do nosso lado, mas que a eternidade toda que nós vamos viver será muito melhor com Jesus. Esta notícia precisa de circular. E boas notícias são mais úteis nos momentos em que as coisas estão mal. A luz é mais útil nos momentos em que há trevas, em que há escuridão. Nos lugares onde há escuridão, é ali que a luz deve brilhar. Nos momentos em que circulam más notícias por todo lado, é aí que as boas notícias devem começar a ser anunciadas. Este tempo de pandemia, de más notícias, em que a comunicação social nos bombardeia todos os dias com informações negativas, é um tempo em que nós, os que conhecemos estas boas notícias, de que em Jesus podemos superar qualquer circunstância difícil, devemos nos empenhar em transmitir estas boas notícias aos outros. Esta é a luz que deve iluminar nas trevas. E estes são momentos de trevas, em que nós, que somos seguidores de Jesus, devemos levantar a tocha bem alto, para que todos aqueles que estão nas trevas possam ver a luz. A luz não somos nós. A luz é Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, que pode abençoar a vida de qualquer um de vocês. Então, deixo-vos este conselho. Ocupem as vossas mentes com alguma coisa. Façam alguma coisa. Explorem as várias atividades positivas que vocês podem explorar, que os vão fazer bem e vão ocupar a vossa cabeça e a vossa mente com coisas boas e produtivas e construtivas. Mas a maior ocupação de todas, não se esqueçam disso, é procurar conhecer o vosso Deus, Jesus Cristo, mais e melhor, e empenhar-se na tarefa e na missão de levar o seu nome, tornar o seu nome conhecido a todas as pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus possa abençoar a todos com esta mensagem. Deus quer te pedir que esta mensagem toque nos corações daqueles que a ouviram e que fique gravada nas suas mentes e que nos seus corações possa germinar no sentido de dar fruto, que consiste em levar todos nós a obedecer-te relativamente àquilo que nós acabamos de ouvir. Ajuda-nos a pôr em prática. Aqueles, Senhor, que não se reconhecem ainda como teus seguidores, que possam ter, através do teu Espírito Santo, o entendimento e a iluminação para começar a seguir-te. Abençoa a vida de todos os que ouviram esta mensagem. No nome de Jesus. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma. Tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em mim.
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou. Não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou. Muito bem, nesta fase final do nosso tempo de celebração, queremos deixar-vos com anúncios, com comunicados, para que todos estejam informados daquilo que a nossa igreja está a fazer. Continuamos a ter os nossos encontros para oração, e nesses encontros queremos levar a Deus toda a nossa ansiedade, tudo o que nos preocupa. Há tanta coisa que nos preocupa, há tanta coisa a pedir. Terças-feiras, às 19h45. Mas não queremos somente pedir, não é? Queremos também agradecer a Deus por tudo o que já tem feito nas nossas vidas. Venham juntar-se a nós nesse encontro. Os nossos estudos bíblicos que estamos a pensar iniciar nos grupos em casas não vão começar já. Conforme foi explicado na semana passada, vamos esperar que as regras de segurança estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde mudem. E quando as regras forem menos apertadas, quando este confinamento parcial que estamos a viver agora passar, então aí vamos recomeçar. Estamos a projetar isso para dia 20 de novembro, mas vamos ter que avaliar as decisões que o Governo vai tomando e seguir, acompanhar essas decisões. Mas fiquem com esta data em mente. Também, de vez em quando, nós queremos promover um tempo para crescer através da discussão e do debate. Há umas semanas atrás tivemos um tempo para discutir sobre o Halloween e a relação disso com a fé, e desta vez queremos pensar sobre as redes sociais, o impacto que as redes sociais têm na nossa vida familiar, na nossa fé e em outros âmbitos da nossa experiência. Mas ainda não temos data. Vamos informar a data em breve, mas fiquem com a expectativa. Vamos realizar, se Deus quiser, um encontro presencial, mas se não for presencial terá que ser então pelo Zoom, para refletir sobre o impacto das redes sociais nas relações sociais que nós temos também nos nossos dias. Finalmente, quero encorajar a todos a continuar a apoiar o trabalho que esta igreja faz. Podem fazê-lo com as vossas doações, têm todos os dados para doar ali em rodapé, na transmissão.
E podem fazê-lo de uma forma muito simples, através de transferência ou MBWay, ou outras formas também que aparecerão ali. As vossas doações são muito bem-vindas. Nós precisamos delas como igreja, não é? Nós funcionamos à base dos donativos, mas também quero vos dizer que é uma ótima e excelente maneira de serem gratos para com Deus e de adorarem a Deus, de mostrarem o vosso reconhecimento de que tudo o que vocês têm vem da parte dele e que ele é a fonte de tudo nas vossas vidas. Terminamos assim o nosso encontro. Desejamos-vos uma ótima semana, muitas vitórias, e que o nosso Deus vivo, Jesus Cristo, possa estar com todos. Até o próximo domingo.